Bom dia, turma. Eu separei essa aula para a gente comentar algumas coisas que haviam passado, né? Eu estava falando de acentuação gráfica, mas já que está tudo muito ligado, né? Muito interligado, então nós vamos falar sobre algumas coisas que ficaram pendentes no exercício que eu mandei para vocês, né? E isso vai ajudar também, vai ajudá-los a estudar para a prova. Bom, esse estudo, né, esse estudo que eu coloquei aqui, esse conteúdo, foi retirado do Celso Cunha, tá? Minha gramática é de 2007, tá? Celso Cunha e Sintra. Então, é relativo à fonologia, né? Bom, observe as palavras abaixo. Mia, dia, pia, tia, fia e via. Temos 6 palavras que se distinguem apenas pelo elemento consonântico inicial, certo? Todas elas se diferenciam, né, pela consoante inicial, tá? Toda distinção significativa entre duas palavras, e aí é o Celso Cunha que fala, né? Toda distinção, ou seja, né, o que diferencia uma palavra da outra, né, entre duas palavras de uma língua estabelecidas pela oposição ou contraste entre dois sons, revela que cada um desses sons representa uma unidade mental sonora diferente, certo? Essa unidade de que o som é representação ou realização física recebe o nome de fonema, certo? Então, essas consoantes, no caso aí, né, que distinguem, né, fazem essas consoantes e essas vogais que fazem distinção numa palavra, são chamadas de fonemas. E aí a gente percebe, né, que pelo método da comutação, né, que a gente fala da troca, né, a gente percebe que há uma significação muito grande. Essas palavras, elas você muda uma letra e já muda o significado. Você pode, né, mudar o significado dela. Bom, já a disciplina que estuda os sons da fala, né, as múltiplas realizações do fonema, chama-se fonética, né? A parte da gramática que estuda o comportamento dos fonemas numa língua se chama fonologia. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Celso Cunha. Bom, observação. Na língua escrita, representamos os fonemas por meio de sinais chamados letras, certo? A grafia, né? A grafia dos fonemas. Portanto, letra é representação gráfica do fonema. Na palavra sala, né, a letra S representa o fonema S. E é o fonema S, né? E lê-se C. Já na palavra casa, a letra S representa o fonema Z, né? E lê-se Z. O mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso do fonema Z, que pode ser representado pelas letras Z, S e X, tá? Zelo, casulo, exame vão ter esse mesmo fonema, nessa representação na transcrição fonética. Classificação dos sons linguísticos, né? Só para a gente não deixar batido, né? Vogais e consoantes. As vogais podem ser considerados sons formados pela vibração das cordas vocais e modificados segundo a forma da cavidade bucal, que deve estar sempre aberta ou entreaberta a passagem do ar, na pronúncia das consoantes, certo? Há sempre na cavidade bucal obstáculo à passagem da corrente expiatória, né? Já as semivogais são os fonemas I e U, certo? Lembra que eu falei disso em sala? Quando juntos a uma vogal, com ela forma uma sílaba. Foneticamente, essas vogais assilábicas, né, transcrevem-se J e W. Em riso, né, riso, olha como é que é a transcrição fonética da palavra riso. E viu, né, o I é vogal, né, mas em rei e vário, né, é semivogal. Estão vendo ali, né? Não é representado pelo I, é representado pelo J, que representa as semivogais, né? O J e o W. Também é vogal U em muro, certo? E em rua, mas semivogal em meu. E 4, beleza? Encontros vocálicos, ditongos, né? Lembra que eu falei, né, que o encontro de vogais mesmo acontece no hiato, né? Ditongo não é necessariamente o encontro de vogais, é o encontro de uma vogal e uma semivogal, certo? O que de fato vai ser o encontro de vogais vai ser o hiato,
beleza? Ditongos: encontro de uma vogal mais uma semivogal ou de uma semivogal e uma vogal, certo? Não importa a ordem, tá? O ditongo vai ser essa lógica aí, de vogal e semivogal ou semivogal e vogal. Podem ser crescentes ou decrescentes, orais ou nasais. Então aí a gente tem, né? Crescente, quando a semivogal antecede a vogal, certo? Então aí tem qual, né? Linguiça. Se a gente for pronunciar essas palavras, a gente vai ver que tem um crescimento aí, né? Linguiça, frequente, né? Decrescente, quando a vogal vem em primeiro lugar. Exemplo, pai, né? Pai, fecha, né? Decrescente. Céu, muito, né? Bom, orais: boi, pai, mal, herói, céu. Nasais: mãe, sermões, muito, põe. Tudo que tem, né? Mãe, né? O M, o N, que são nasais. Tritongo, né? Trata-se do encontro vogal, do encontro formado por semivogal, vogal e semivogal. É o sanduíche de vogal, né? Podem ser orais ou nasais. Uruguai, enxaguei, saguão. Isso aí tudo é muito conhecido por vocês, né? Só pra gente não passar batido. Hiato, trata-se do encontro de duas vogais, assim na palavra paz, né? O plural de pai. E país, região, verificamos que na primeira o encontro ai soa numa só sílaba, certo? Paz, né? Tá na transcrição fonética, dá pra gente ver que é representado pela letra J e não o I, né? B, na segunda, o A pertence a uma sílaba e o I a outra, né? País, dá para separar, né? Aí no caso é um caso de hiato, né? Quando ocorre essa separação silábica, né, dessas duas vogais, que no hiato a vogal é forte, né? Ela é tão forte que ela consegue formar uma sílaba sozinha, né? Pois não há mais vogal na mesma sílaba, as vogais se separam. Então aí, de fato, que a gente tem um encontro de vogais, um encontro vocálico, certo? Saída, saúde, Itaboraí, açaí, certo? Suruí. Encontros de consoantes, né? Dá-se o nome ao agrupamento de consoantes num vocábulo, certo? Podemos dar destaque àquelas que se apresentam com frequência. L e R, né? Que a gente vê aí com bastante frequência. BL, BR, CL, CR, DR, FL e FR. Então, aqui, né, a gente pode perceber que há uma questão aí de um falar, né, se a gente for considerar, né, o fenômeno da fala, né, da língua falada, a gente pode ver que há uns equívocos aqui, né, que por exemplo, Flamengo, né, ou bicicleta, né, as pessoas têm essa questão também do desvio, né, dessa norma aqui, tá? Bom, bloco, branco, claro, cravo, dragão, flor, refrão, francês, né, com GL, com GR, PL, PR, TL, TR, VR. Glutão, grande, plano, prato, tribo, sopro, palavra, Plutão. Ora, eu tenho encontro, né, consonantal e o dígrafo. O dígrafo, primeiramente, não devemos confundir as consoantes e vogais com letras, certo? Assim, nas palavras carro, pêssego e chave, malho, canhoto, não há encontro consonantal, pois as letras RR, SS, CH, LH e NH representam uma só consoante, né? É um só fonema, na verdade, né? Produz um som apenas. Então, vamos aos exercícios, tá? A parte dos exercícios que ficaram pendentes. Assinale os vocábulos abaixo em que há semivogal. Bom, então vamos lá. Urubu, letra A. Urubu, eu consigo separar, né? Urubu. Então aí não tem caso
de semivogal aí, né? Porque a semivogal ela fica sempre acompanhada de uma vogal, tá? Ora numa posição crescente, ora numa posição decrescente. Letra B, mãe. Esse Ezinho, né, na transcrição fonética, né, ele é representado pelo J, né? Mãe, né? E é um ditongo nasal, né? Aí no caso. C, aqui. Esse U é acompanhado do E e também é uma semivogal, tá? Nessa questão da mãe, né, lembra que eu falei, né, que os semivogais são o I e o U, né, representados pelo fonema I, J e W. Só que aí a gente não tá vendo a grafia das letras, tá? A gente tá vendo o som que é proferido, tá bom? Então se liguem mais no som do que na grafia, tá? País, aí é hiato, né? Aí não tem. Então, até agora, marcados, né? Mãe, aqui, e agora a letra E. Amam. Ah, professora, mas eu não tô vendo U nem I aí. Mas amam. É como se tivesse um U aí, né? No final. E é um ditongo nasal decrescente, né? Essas palavras que tem o M, né? Tem N, são ditongos nasais decrescentes, tá? Então, o caso do amam, do tem, né? Então, aí é um caso de semivogal também, tá? Porque é o som. Grau. Grau também, ditongo, né? Ditongo aí, né? Há uma semivogal aí. Tem, é mesmo caso de amam, né? O tem ditongo nasal decrescente aí, né? É como se tivesse um izinho aí acompanhando o E, né? Um I semivogal acompanhando o E. Saiu também, né? Saiu. Tem um caso aí, né? O ditongo aí, né? No final. Pai também, podem marcar, também tem a semivogal aí. Bem também, né? Ditongo nasal decrescente. Sem a mesma coisa. Pão a mesma coisa, ditongo nasal, né? Avaliou, esse ou no final, esse ditongo aí no final, né? Ainda também, né? Não também, né? E meu também, tá? Beleza, gente? Então, vou parar por aqui, né? E a gente continua na parte 2, tá? Da correção do exercício. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.